Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre um conceito bem interessante do Java, que é o varargs. Eu estou usando aqui como exemplo uma classe bem simples, onde a gente tem um método chamado somar, que recebe dois parâmetros inteiros aqui, x e y, e simplesmente ele faz a soma desses dois parâmetros, né? Eu vou rodar aqui, Ctrl F11, e vai me dar o resultado aqui, como eu passei 10 e 20, ele me deu o resultado de 30. Se eu quisesse somar três números, né, três parâmetros, eu teria que adicionar aqui mais um parâmetro, coloquei z, somaria ele aqui. E na chamada aqui, eu passaria aqui o parâmetro z e ele me daria o resultado aqui de 80. Agora imagine o seguinte, imagine que eu quero um método que some uma quantidade de números que eu possa variar. Ora eu passe dois números, ora eu possa passar três números, 4, 5, 10. Ou seja, a quantidade de argumentos que eu passo para o método, ela pode variar. A gente pode fazer isso em Java usando esse conceito de varargs. Para fazer isso, eu tenho que usar uma notação específica aqui, que é o seguinte: int, né, já que o parâmetro é inteiro, 3 pontos. Posso colocar o nome que eu quiser, coloquei o nome x aqui. Quando eu faço isso, significa que eu posso passar como parâmetro aqui desse método somar quantos inteiros eu quiser. Posso passar um inteiro, posso passar 3, posso passar 5, posso passar 20. Né? E aí, por baixo dos panos, o compilador vai criar para a gente aí um array, né? E a gente pode percorrer esse array aqui da seguinte forma. Por exemplo, vou somar aqui todos esses elementos do array. Vou criar essa variável aqui, igual a 0. Depois que eu fizer a somatória ali, eu vou dar um return resultado. Observe que eu estou chamando o método somar passando três argumentos, né? 10, 20, 50. Se eu rodar aqui, Ctrl F11, ele vai me dar o mesmo resultado, 80. Só que agora, como eu estou usando varargs, eu posso variar isso aqui. Por exemplo, eu posso colocar mais dois parâmetros. Vou rodar 430. Posso colocar apenas 2, 30. Então esse é o conceito do varargs. Existe uma restrição, né? No meu parâmetro, né, no meu método, a gente pode ter outros parâmetros, só que quando eu tenho varargs, esse parâmetro varargs, ele obrigatoriamente tem que ser o último. Então, por exemplo, eu poderia ter um outro parâmetro aqui, por exemplo, o nome. Isso não vai mudar em nada, ele vai continuar funcionando. Eu tenho que passar aqui, né? Não vou fazer nada com esse parâmetro, ele vai fazer a soma lá. Eu poderia, por exemplo, fazer alguma coisa com ele aqui. Dar um println aqui. Ele deu um println no nome e fez a somatória lá para mim. Eu poderia ter mais um int aqui, por exemplo. Não teria problema nenhum também. Então observe que nós podemos ter um parâmetro do tipo varargs, podemos ter nesse mesmo método outros parâmetros, desde que o varargs seja o último. Se eu tentar colocar aqui um outro parâmetro depois dele, aí eu já não consigo mais compilar. Observe que ele já vai dar um erro aqui. Então é só a gente seguir essa restrição aqui. Toda vez que a gente usar um parâmetro varargs, ele tem que ser obrigatoriamente o último parâmetro ali do meu método. Ok? Então é assim que funciona os parâmetros varargs no Java.